mar a servir. Vem como raio na chuva reluzir. Vem como sol a saudar. Um dia inteiro que está por começar. Vem como mar, vem como raio, vem como sol a suplicar. Um novo sentido, um novo motivo para recomeçar. Viver sem tentar ser feliz é negar sentimentos que estão arraigados em ti. As águas do rio no mar a se encontrar. Conhecendo teu próximo estarás mais perto de conquistar um novo sorriso. As águas do rio, a luz de um olhar. Um tempo infindo, outro espaço, com pessoas a se amar. Viver é lutar, é colorir a vida com a esperança de não desistir. As águas do rio no mar a se encontrar. Conhecendo a ti mesmo estarás mais perto de conquistar as águas do mar. Você no seu íntimo, seu coração a cantar. O verdadeiro motivo, Jesus, amor que nos faz transformar. Vem como mar, vem como raio, vem como sol a suplicar. Um novo sentido, um novo motivo para recomeçar. Boa noite, meu nome é Maria de Lourdes, eu faço parte do Instituto Espírita Caminhos de Jesus, né? E queria já agradecer, né, o convite, né, para que eu fizesse essa palestra, tá? E para que nós comecemos bem, né, as nossas atividades, né, eu vou fazer uma prece, tá? Para que comecemos, né, harmonizados, né, para o estudo. Amado Pai, querido Mestre Jesus, que a sua paz e a sua luz nos envolva nessa noite e que possamos, Pai, estar com a mente e o coração abertos aos ensinamentos e que possamos, Pai, apreender e compreender todos os ensinamentos. Fique conosco, Pai, e que seja sempre feita a sua vontade. Assim seja. Então, hoje o tema, né, que eu escolhi para dissertar um pouquinho, né, ele está no livro Plenitude, tá, que é do espírito de Joana de Andes, biografia do nosso querido médium Divaldo Franco, tá, e eu escolhi a parte em que é a análise dos sofrimentos, né.
Então, para começar, eu vou fazer a leitura aqui, né, do item 7 do capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Tá? Então, a gente aqui, né, lendo essa partezinha do Evangelho, né, então a gente já vê que nós mesmos já somos a causa, né, dos nossos sofrimentos, né. Então, Joana, ela começa o seu livro, né, falando a respeito de Buda, né, que o nome dele era Siddhartha Gautama, né, e que ele foi um príncipe, né, fazendo uma breve apresentação dele, né, foi um príncipe, né, de uma região que ficava ao sul do atual Nepal, hoje em dia, né, que ele renunciou ao trono, né, e se dedicou, né, a sua vida à busca da erradicação dos sofrimentos, né, das causas dos sofrimentos humano e de todos os seres, né. Então, o que Buda ensinava, né? O Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento e deve ser a constante preocupação do homem, né? Então, transportando isso, né, que a luta da gente é sempre a vitória sobre o sofrimento, isso nos reporta que nós temos o sofrimento carnal, que são as doenças, né? Nós temos os sofrimentos emocionais, que são os desequilíbrios, que a gente às vezes nós próprios geramos, né? E nós temos o sofrimento, né, do ser, né, do nosso próprio espírito, né? Então, o que acontece? Você tem o sofrimento, você não é feliz. E o que o Espiritismo nos diz? A doutrina nos diz, né? Que nós estamos fadados à felicidade, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que realmente lutar, né, contra todos esses sofrimentos. Nós temos que cessá-los, não é lutar contra, é tentar e temos que conseguir cessar todo tipo de sofrimento, né? Porque a gente tentando, a gente sanando todos os sofrimentos, nós estaremos em equilíbrio, né? Teremos um equilíbrio, que é o que todo mundo, né, quer, né? Então ele fez várias tentativas, né, para essa cessação dos sofrimentos, né, das causas também. Então ele começou abstendo-se dos prazeres carnais, né, e do conforto material, né? Então, assim, os prazeres carnais, né? Então a gente já vê até que é essa parte emocional, né? A sexualidade, a ganância, né? E o material, né? O egoísmo, o orgulho, né? E só que ele foi, mas era de um modo muito rígido que ele fez isso, né? Tanto é que ele chegou a ter um colapso, né? Ele quase chegou a um colapso, porque ele se privou do sono e se privou da alimentação, né? Aí ele chegou à conclusão que não era mais ou menos por aí o caminho, né? Então ele estabeleceu a teoria do caminho do meio, né? Para alcançar a paz, né? Em todo o seu sentido. Então, o que seria essa teoria do caminho do meio? É um conceito milenar, tá? É um conceito milenar budista, tá bom? Estou dando uma olhadinha aqui porque a memória é minha curta. Então, nele, o indivíduo, ele encontra total equilíbrio,
e controle sobre seus impulsos e comportamentos diariamente, né? Então aí a gente já abrange, né? Quantos males, né? Quantos sofrimentos a gente pode, né? Nem ter, né? Se a gente, num segundo, a gente dominar o nosso impulso, né? E o nosso comportamento. Quantos males, né? Quantos males. Porque às vezes a gente fala do sofrimento em relação só a nós, mas não, é em relação ao outro também. Porque como diz ali, você às vezes vem com sofrimento de outra vida, porque você fez mal a alguém. Então, às vezes, num impulso ou num comportamento, você pode levar um irmão a um suicídio, a desgraça, né? Então, como diz ali no Evangelho, você tem os seus sofrimentos, que as causas atuais, e às vezes é de outras encarnações. Então, quantos sofrimentos nós adquirimos por causa dos nossos impulsos, né? Então, era o que ele falou, o equilíbrio, e tem que ser uma coisa diária, em que a gente lembra que a gente tem que vigiar e orar, né? Então, o vigiar, tem pessoas que acham que é vigiar o outro, não, é vigiar você, primeiramente você. Vigiar o que você está pensando, vigiar o que você está fazendo, porque somos pegos desprevenidos, ou estamos desprevenidos, é o mais certo, e no repente, o impulso, né? E a gente contrai um sofrimento, às vezes penoso e longo, né? Então, e ele também diz que esse equilíbrio, né, que sugere uma moderação, um autocontrole, né, das pessoas, não deve ser interpretado como uma atitude passiva em relação aos desafios da vida, né? E muito menos conformista. Então, eu vou ser passivo, então eu tenho que me conformar com tudo que está errado, eu tenho que. Não, não é assim. Você tem que ser passivo, mas atuante, né? Você não precisa montar uma guerra, né? E a mesma coisa, se você vê as coisas acontecendo e você não tenta, né, passivamente, né, combater aquele mal, você está dizendo para o outro, primeiro você está tendo uma atitude egoísta, né? Só está pensando em você, está achando que está zen, então que você está bem, não é? Porque nós estamos em humanidade para ajudar uns aos outros. Amai o vosso próximo como a ti mesmo. E temos lições, e podemos até já entrar um pouco aqui, que a pandemia é para nos lembrar que nós temos que ter empatia, que nós não podemos ser egoístas, que nós não podemos ser orgulhosos, né? Porque muitas vezes a gente vê uma coisa, a mim não vai afetar. Então, vem às vezes essas coisas que afetam a todos, ricos, pobres, asiáticos, amarelos, negros, brancos, índios, esquimós, né? Para quê? Nós somos um. Nós somos um. Entendeu? Somos todos iguais. Somos filhos todos do mesmo pai. Nós fazemos parte da família universal, né? Então, é uma coisa, é não se conformar, é
o ajudar, o batalhar, mas sem perder o equilíbrio. Ser equilibrado. Não entrar nas alterações. Tá? Então, praticar essa teoria do caminho do meio, né, é obter assim, vamos dizer, uma correta visão da vida, executar pensamentos e atitudes com base na felicidade individual e das pessoas em redor. Então, ele mesmo já falava, nós não somos felizes se os outros são infelizes. Né? Então, isso é o quê? Você tem que escolher, executar pensamentos, ter pensamentos, atitudes que vão gerar a sua felicidade e gerar a felicidade de quem está ao seu redor. Né? Então, é o que ele chamava, porque ele falava muito da meditação. Né? É encontrar o equilíbrio da meditação. Não é ser aquela meditação que você fica ali parado, entrando em contato espiritual, e o mundo está em guerra, o mundo está em pandemia, mas você está ali. Nada está te acontecendo a você, então tá bom. Então não é esse tipo de equilíbrio de meditação. O equilíbrio de meditação é você ver, você ter uma atitude, um pensamento que vai gerar equilíbrio e que vai ajudar. Né? Então, aí Buda, então, ele se volta, tá, para a libertação dos homens e estabelece 4, né, nobres verdades. Então, seria o sofrimento, as suas origens, os caminhos para a libertação do sofrimento, tá? Não, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento, tá? Então ele refletiu e nas suas reflexões, como Joana coloca no livro, tá? Ele diz que o sofrimento ele se apresenta sobre 3 formas diferentes. O sofrimento do sofrimento, tá? Que é o resultado que ele mesmo proporciona, tá? Então, um sofrimento, né? Vamos lá, para a gente entender que esse mesmo proporciona. O sofrimento é uma dor. A gente está ligado, o sofrimento é uma dor, né? E a dor, né? Vamos colocar uma dor física, né? Até uma dor do ser, da alma, né? Uma dor moral, né? Já abrangendo todos os tipos de sofrimento, né? Ela esmaga os nossos sentimentos, né? Nos levando à infelicidade. O caminho totalmente contrário, porque nós temos que aqui evoluir para a felicidade, né? Então ela vem no caminho contrário, levando a gente para a infelicidade, fazendo com que a gente tenha conclusões falsas da vida, até de Deus, né? Estimulando, né, em alguns um estado de exaltação emocional e outros a depressão, né? Então tem gente que, porque está sofrendo, aí agride o outro, né? Às vezes até um familiar, né? Que tá tá com dor, o familiar tá ali ajudando, a pessoa se revolta contra aquela pessoa, né? Se for uma pessoa agressiva, chega até a bater, né? Um pai, uma mãe, até o marido, mulher, entendeu? Então fica nessa coisa, então entra realmente no desequilíbrio total, né? E o outro lado entra numa depressão, né? E como mesmo Joana fala, a depressão é a doença do século, né? Porque a depressão, ela é um estado, né, em que você pode chegar ao máximo, né, de cometer o próprio suicídio, né? Cometer o suicídio, próprio suicídio, cometer o suicídio, né? E a gente, né, quem já estudou um pouco, né, a doutrina, os nossos irmãos que desencarnam, né, nesse contexto de suicidas, realmente vai ser um regressar à parte espiritual não muito, né, agradável.
aí realmente vai ter o sofrimento, né? E que eles constatarem isso, né? Que o sofrimento deles aqui, ele poderia, né? Não ter se entregue tanto, né? Ao ponto disso, e poderiam ter sanado esse sofrimento, e então já levou o sofrimento, ainda gerou outro sofrimento pior, né? Que gerou ele sendo um suicida, né? Então, o sofrimento é como uma doença e o resultado dela, tá? Então, agora falando assim, em termos da doença, né? As doenças, né? Elas, porém, elas são inevitáveis na existência humana. Não vai existir um irmão que encarne e desencarne, né? Sem estar doente, não ter passado por uma doença, né? É inevitável você ter uma doença. Você vai ter uma gripe, você tem alguns que têm umas doenças mais complicadas, tem outros que realmente passam por poucas doenças, né? Poucas. Mas sempre vai ter uma gripezinha, um resfriado, né? Que não deixa de ser uma doença, né? Aí, porque a abrangência da ação da matéria sobre o espírito, né? Por que diz assim, vão ser inevitáveis? Porque todos nós aqui, quando encarnamos, né? E já que a gente está num planeta de provas e expiações, né? Então, todo mundo ainda está caminhando e somos bem devedores ainda. Então, as doenças, elas são vistas, tá? Como um buril, né? Que, né, fica ali na preda para lapidar. Então, as doenças, né, elas são meios buriladores do ser, né, para o espírito. Né? O ser que eu falo aqui é o espírito, né, que desperta as suas potencialidades e melhora a sua condição. Então, quando a gente tem as doenças, né, que são os meios que a gente tem, então, muitos potenciais, né, são avivados em nós, como a resignação, a paciência. A gente tira, assim, a gente, tipo, que tem um baque e tem, tipo, uma explanação do que você realmente, sabe, está fazendo, né? Aí você revê o seu orgulho, a sua vaidade, né? Porque, voltando, assim, os dias de hoje, essa pandemia, quando nós tivemos o problema, foi até colocado, né, que um, como é que fala, um empresário, né, não sei qual foi a cidade, no momento não me lembro, que ele com todo o dinheiro que ele tinha, né, que ele tinha o dinheiro até para... Não tinha vaga num hospital particular, estava tudo cheio. Não adiantou o dinheiro dele, porque estava tudo cheio. Então aí é uma coisa assim para refletir. Ele tem o dinheiro, mas nem do país ele podia sair, porque né, ninguém pode ir para um lugar nem ir para o outro. E aí, se dentro do próprio país você já não tem lugar para colocar o seu paciente, o seu doente, né, o seu familiar doente, mesmo com dinheiro você não podia sair, porque o outro país não ia deixar você entrar. Né? Então, certas doenças vêm que depende se você tem o dinheiro ou se você não tem. Você vai passar por aquilo, né? Então, às vezes, as doenças realmente são meios de burilamento, né? Do que você é, do que nós somos, o que viemos fazer aqui, né? Que orgulho, vaidade, né? Que esses maus, né? Essas más virtudes, né? Que ainda estão enraizadas na gente, né? Então, às vezes elas acontecem para que nós, né? Façamos uma análise do que a gente anda fazendo com a gente mesmo, né? Então, tem alguns que ficam revoltados, né? Que às vezes ficam até piores, né? Mas a maioria, né? A pessoa reflete e se torna mais paciente, mais empático, né?
começa a ver a vida de um modo diferente, né? E caminham, né? Até mesmo no sofrimento, caminham para a felicidade. Tá? Então, e mesmo ela também, Joana coloca, né? Que é até dentro desse contexto que eu já estava falando, que muitas doenças, né? Que embora os surtos periódicos de doenças que já foram erradicadas e outras novas, né? Que a Previdência gera, né? Esse progresso faz com que porque assim, as doenças, né? Então, nós tivemos grandes progressos, né? Hoje em dia tem doenças que não nos afetam mais, mas teve muitas doenças que voltaram, né? Então, o que ela coloca aqui, que o surgimento, né, de surtos periódicos de doenças que já estavam erradicadas, elas são geradas pela nossa imprevidência. Em relação a quê? Em relação à natureza. Que muitas doenças aconteceram, dengue, voltou a febre amarela, tudo isso devido ao desmatamento. Devido ao desmatamento. Né? A agressão à natureza. E outras novas, né, como hoje nós temos aí a Covid-19, né, e que esse progresso faz com que essas novas doenças, né, o sofrimento seja atenuado. Então, o que a gente fala de atenuação? Porque, veja bem, quando nós tivemos lá a gripe espanhola, o nosso desenvolvimento científico era muito pequeno, né? E agora com a pandemia, olha o tempo mínimo, né, que a gente conseguiu, né? A gente conseguiu fazer, né? Fazer vacinas, né, para salvar milhões e milhões de pessoas no mundo, né? Então, que tudo isso, né, veio para amenizar o nosso sofrimento. Né? Então, agora, as doenças, vamos colocar assim, na área psicológica, né, o emocional, né? Esses avanços tecnológicos, né, eles não bloquearam os corredores do desespero, né? Da frieza em relação aos valores morais, às guerras, as fugas emocionais, né, que coloca de novo aqui, né, o suicídio. Por quê? Porque aí é a parte do ser, né, do espírito, né? Porque tem gente que não tem uma empatia que é assim surreal, né? Então, isso é um estado emocional, em que o avanço tecnológico não vai fazer com que essas pessoas tenham a empatia, né? Então, às vezes acontecem as coisas para que a gente tenha. Então, a gente também tem esse sofrimento moral, né? De você, entendeu? Se desesperar porque não pode ter o carro, né? Sofre. Eu queria tanto aquele carro e trabalha, e por não conseguir, fica naquele desespero, fica naquela coisa e só vai aumentando o seu sofrimento, né? Vai desequilibrando todo o organismo, né? Por coisas materiais, né? Tem pessoas que também essa coisa de querer a outra pessoa, obcecada pela outra pessoa, né? Então a gente gera esse tipo de coisa. E o suicídio? O suicídio é você gerar esses conflitos emocionais, né? Você não tentar, né? Não consegue falar. Então, por coisas às vezes banais, né? Coisas banais você tira a vida. Né? Por orgulho, por vaidade, por não ter conseguido aquilo, acha que a vida não serve para mais nada, então que é melhor ir embora. Mas não é assim, né? Porque a gente não morre, né? A gente só passa para o outro lado.
né? E passa para o outro lado com tudo isso que a gente fez do lado de cá, né? Então, às vezes, a gente até retorna para a parte espiritual pior do que saiu de lá, né? No sentido assim, você, né, não, você veio para sanar algumas dívidas e contraiu mais ainda, né? Então, aqui, Joana coloca, eu vou ler o trechinho do livro, e que ela fala da doença, né? A doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantedora da saúde. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio como se deseja se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Então, quem sustenta o corpo? O espírito. Então, o espírito, entendeu? É que está desequilibrado. Então, nós temos que nos equilibrar. Entendeu? Nós temos que nos equilibrar. Entendeu? Erradicar todos esses pensamentos, todas essas atitudes que faz com que a gente não consiga, né, acionar essa energia, essa fonte conservadora, né, que irradia a força para o corpo, tá? Então, nós temos que estar atento à nossa conduta moral, tá? E mental também, tá? Todos os sentimentos de vibração baixa impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que não deixam a energia saudável, que Joana coloca aqui, tá? Saudável, chegar. E com isso as enfermidades se alojam, tá? Então, a terapia tradicional, elas removem os sintomas. A cura sempre provém da força da própria vida. Então, da própria força do espírito, que é o ser pensante. Tá? As tensões físicas, mentais e emocionais são ingredientes responsáveis pela doença. Sofrimento que gera sofrimento. Tá? Então, agora a gente tem o sofrimento da impermanência das coisas terrenas, né? São coisas que esfumaçam-se como palha ao fogo, são os vícios, né? Então, nós vamos ter um sofrimento de uma enfisema pulmonar. Devido ao quê? A fumar o cigarro, né? Então é bonito, não, dá presença, vou ser bem visto no grupo, né? Aí fuma o cigarro. Aí quando gera lá na frente um problema pulmonar, então foi da impermanência das coisas terrenas. Outro exemplo, o álcool, né? Não, é só para ficar com os amigos, tá? Tudo bem. Mas, não, eu vou mostrar que eu sou forte, posso beber, o cara tá ali bebendo pra caramba, eu também vou mostrar que eu sou forte, que não sei o que eu não caio. Aí tem uma cirrose, né? O sofrimento resultante do condicionamento, né? Então, o que é esse sofrimento? É uma educação incorreta, é a convivência social pouco saudável, né? Então, tem aqueles grupos, né? E que só fazem as coisas erradas, como fumar, beber, drogas,
Mas eu quero fazer parte daquele grupo porque eu vou ser visto. Então, hoje em dia está muito em moda isso, né? Não, eu vou ser visto. Então, você até acha, mas você precisa ser visto, né? Então, você acaba gerando sofrimentos depois para você por causa disso. Do seu condicionamento. Foi condicionado que isso é que estava certo. Está condicionado para você ter sucesso, você fazer tal coisa. E que está contrário a qualquer lei moral, às vezes, entendeu? E a qualquer lei de você estar se resguardando de doenças, né? De coisas assim, tá? Então, deixa eu voltar aqui só um minutinho, que eu me perdi um pouco. Peraí. Então, a gente já falou do sofrimento, então agora nós vamos falar as origens, né? Então, o Buda, ele relata que o sofrimento, eles têm condições internas e externas, né? E resultando em duas ordens, que são as kármicas e as emoções perturbadoras, tá? Na doutrina espírita, tá? Nós temos que o homem, tá? É síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio, tá? Determinismo, né? É inevitável em apenas alguns aspectos: nascimento, morte e reencarnação. Perfeição relativa, né? Então, determinismo. Então, a gente sabe que a gente nasce, morre e reencarna, né? E que nós vamos ter outras encarnações, né? Porque nós temos que conseguir, né, o nosso progresso até a felicidade, até os mundos felizes. Isso se dá através de diversas reencarnações, né? De diversas encarnações, tá? Então, isso que a doutrina espírita fala no sentido dessas origens, tá? A opção por como e quando agir libera o espírito do sofrimento ou o aprisiona nas suas tenazes, né? Foi o que a gente está falando aqui, né? Então, você tem, né? Você tem o seu livre-arbítrio, você tem o seu poder de decisão, né? Então, ou você vai se libertar desse sofrimento, ou você vai se aprisionar mais ainda se você continuar no caminho que não tem que ir, né? Então, e o sofrimento humano? É uma provação e assim, o sofrimento humano. Para que existe o sofrimento humano? Como é o sofrimento humano, né? Pela doutrina espírita. É uma provação e a expiação, né? Então, isso é que a gente está encarnado nesse planeta que é de provas e expiações, né? E para que serve esse sofrimento, né? Esses sofrimentos que nós temos? Para educar e reeducar, né? Então, a gente já fez. Então, a gente vai ter esse sofrimento para se educar. Não aprendeu, vai e volta, aí é uma reeducação, porque você já foi educado como teria que ser nesse tipo de sofrimento. Mas você não quis aprender. Você não quis largar. Então, você volta e é reeducado, né? Então, a aprovação é uma experiência requerida, né? Ou proposta pelos guias, tá, espirituais, antes da nossa reencarnação, tá? Mediando do curso conforme desempenho. Peraí. Mudam, né? Elas mudam, né, de curso conforme o desempenho do espírito. Então, o que é? Você tem uma aprovação para passar, né? Então, foi proposta e requerida. Você conversa lá em cima, aí vamos fazer essa aprovação, né? Então, já vem tudo acertado. Agora, pode ter uma mudança de curso, né? Conforme o desempenho do espírito. Porque você pode
tão bem nessa prova, tão bem, que você pode assim, diminuir os passos. Vamos colocar assim, a aprovação tem 10 passos, mas você foi tão bem nos 5 primeiros passos, que é dada a você como coisa, os outros 5, até você passar pelos outros, mas vai ser mais atenuado. Entendeu? Então, às vezes, você teria que passar por uma coisa bem pior e vai ser atenuado porque você já está aceitando, você já está fazendo a coisa certa desde lá do início. Agora, as expiações. As expiações, elas são impostas, tá? São irrecusáveis quando a gente vem para encarnar, tá? Medicação eficaz, a energia corretiva para o mal que se agravou. Então, seria isso. Você vem com uma aprovação nessa encarnação. Tem 10 passos, você não consegue nada nesses 10 passos, nada. Aí você volta. Aí, quando você retorna, aí você já tem uma expiação, que já é imposta a você, tá? Porque aí já é aquela coisa, é a cirurgia corretiva, né? Porque o mal já está tão agravado que tem que fazer uma cirurgia. Não tem mais como dar medicação, entendeu? Não tem mais. É igual a gente toma um remedinho, mas não toma um remedinho errado, não fez nada. Aí tem que realmente fazer uma cirurgia, tá? Então, e o que acontece? Para o mal que se agravou. E tem uma coisa, quando, né, você faz a cirurgia, você volta, tá, ao estado, tá, da aprovação. Não é que você se curou totalmente aqui, não. Aí você volta ao estágio que você estava quando te deram a aprovação. Porque aí você vai passar pela aprovação de novo. Entendeu? Porque a aprovação é o sofrimento reparador que te promove ao outro nível. Então, quando você tem o sofrimento, você não, tá? A sua aprovação você não conseguiu, você volta com uma expiação, aí você é a cirurgia corretiva, e aí você volta ao estado em que você se encontrava na aprovação, faz a aprovação de novo, né? Porque a expiação, ela restaura o equilíbrio perdido. Porque realmente, numa aprovação, você não passou, você está totalmente desequilibrado. Então, restaura, né, o equilíbrio perdido, reconduzindo a situação em que se encontrava antes da queda brutal. Né? Porque você está numa aprovação, você não consegue nada nessa aprovação, é uma queda brutal que você tem. Tá? E a origem do sofrimento, ela está sempre naquele que o padece. Então, nós mesmos somos, né, a origem dos nossos sofrimentos. Né? Nós somos a origem deles, tá? Aqui Buda coloca que, assim, as origens kármicas seria o egoísmo, né? O orgulho, né? Que são emoções perturbadoras, tá? A outra, né, item seria a cessação, né, cessar do sofrimento, né? A cura real só se dará se extirpar-lhes as causas. Então, qual é a origem disso? É o mau uso da razão, né? Porque a gente tem o sofrimento porque a gente usou mal a razão da gente, né? Então, essa é a origem, tá? Para cessar o sofrimento, né, torna-se imprescindível uma consciência responsável, né? Por quê? Porque a gente tendo uma consciência responsável, né, nós não faremos tantas besteiras como a gente faz, né? Como o uso de coisas que não devemos, maltratar o corpo, né? Que como diz, cuidar do nosso jumentinho, né? Acho que foi Chico que falou isso, né? Que o nosso corpo é nosso jumentinho, né?
e que é Ele que nos dá, né, a condição da gente habitar esse planeta, né? Nós nos ligamos a essa parte material, né, para a gente fazer as nossas provações, né, para a gente caminhar em cada encarnação, né? Então, a gente tendo uma consciência responsável, porque a consciência responsável vai dizer que você não está sozinho no planeta, você precisa do outro, você sempre precisa. Nós não somos um ser solitário, nós não somos um ser para viver só, né? Tudo é um conjunto, né? Então a gente tem que ter essa consciência responsável, ser responsável por nós e pelos outros também, né? Então, e como teria essa consciência responsável? A educação dos nossos pensamentos, a disciplina dos nossos atos, tá? A segurança das metas, tá? São recursos hábeis para a gente lograr, né, a cessação dos sofrimentos e atingir a felicidade, tá? Então, porque é colocado também que o sofrimento é tipo que uma terapia para o progresso humano, né? Então, em algumas coisas você tem que ter sofrimento para você parar e pensar o que você está fazendo, né? Se você está agindo certo, se não está. Porque Jesus veio para dizer: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Né? Amai o próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? São todos. Todos que passam pela nossa vida. Ninguém passa na nossa vida sem um motivo. Todos eles têm uma função no seu aprimoramento, como você também tem função no aprimoramento daquele irmão, né? De você o ajudar, né? Então, como diz, né? Você fez o mal hoje? Ah, não fiz não, fiz bem hoje, eu não fiz nada de mal. Teve um irmão que estava precisando, entendeu? Que você desse atenção de 1 minuto. E às vezes por negligência, perturbar, e você não dá aquela atenção. E às vezes aquele irmão sai dali e faz coisas que realmente não deveria fazer, né? E você foi colocado no caminho dele para ajudar, e você não ajudou, né? Então, é isso que a gente tem, educação dos pensamentos, da nossa vaidade, né? Então, que nós mesmos somos o nosso causador dos nossos sofrimentos, né? Então, que a gente comece a refletir o que nos acontece, né? Que nós temos que ter muita resignação, tá? Então, aqui, tirando mais uma parte do livro de Joana, é que ela diz, né? A recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável por ser esse sentimento gerador de valores responsáveis pela felicidade humana. O amor dulcifica o ser e incita-o às atitudes edificantes da vida. Mediante a sua vigência, pensa-se antes de tomar-se decisões, considerando-se quais as que são mais compatíveis com a ética e os anseios do próprio coração, jamais desejando para o seu próximo o que não gostaria de experimentar. Assumem-se compromissos de prosperidade, sem prejuízo de natureza alguma para si ou para os outros, né? Então, o que a gente vê aqui, né, que também a gente tem que ter esse amor, né? Que o amor faz com a gente ter amor por nós mesmos e pelos outros, né? A gente vamos conseguir, né? A gente tem que se amar. A gente se amando, a gente vai olhar para nós e falar assim, não é isso que eu quero para mim. Eu não quero esse sofrimento. Tenho que passar por esse sofrimento, mas eu vou passar bem pelo sofrimento. Entendeu?
com a atitude correta, com equilíbrio, né? Ter em mente que o sofrimento é uma provação, né? Então, que a gente passe equilibrado, se a gente tiver o amor também dentro de nós, né? Então, a gente tem que ter em mente que, né, nós temos que nos perdoar e perdoar ao outro, né? Então, quando um irmão estiver enlouquecido, né, que a nossa atitude seja de serenidade e de silêncio, porque a gente tem que olhar aquele irmão como um enfermo, né? Porque ele está enfermiço, né? Então, a gente tem que ver que ele não está no seu equilíbrio. Então, se a gente tem um pouco mais de equilíbrio, façamos silêncio. E nesse silêncio, a gente faça uma prece por ele, né? Que venha ajudar o seu anjo, né? O seu espírito protetor que está ali do lado dele, a que ele se acalme, que ele volte ao equilíbrio, né? E os caminhos para a cessação do sofrimento. Enquanto não houver uma consciência de saúde real, nós transitaremos de um para outro sofrimento, né? Então, o que é essa saúde real, né? É o equilíbrio, né? É vigiar os pensamentos, ter atitudes compatíveis com a serenidade, com o equilíbrio, né? Com amor, com a empatia ao outro, né? Porque enquanto a gente não tiver uma saúde real, a saúde real é o quê? É o equilíbrio entre os três: o carnal, né? O emocional e o espiritual. Então, o espiritual, nós temos Jesus, em que diz que a gente tem que ter o amor pelo outro, né? Seguir os caminhos de Jesus, o que ele nos ensinou, né? E as doenças, elas até vêm, mas nós podemos amenizá-las através do nosso equilíbrio. Porque nós estamos desequilibradas, como disse, nós temos a nossa força natural, né? Então, que se a gente estiver equilibrado, a gente consegue, né, fazer com que essa força chegue a todas as células, todos os órgãos, né? E que a gente consiga sair desses sofrimentos, né? Então, irmãos, que, né, a gente pense nisso, né, que a gente comece a pensar mais em nos equilibrarmos, né, para termos a saúde real, né? E que a gente não veja um sofrimento de ficar falando, Deus está me castigando, não sei porquê. Não é castigo, né? Que como foi colocado, as doenças são burilamentos, são meios para nosso burilamento, né? Então, que esses sofrimentos, eles podem ser atenuados, desde que a gente vá em busca da saúde real, que é esse equilíbrio, né? Que nós temos que ter, o amor a si mesmo e ao próximo, tá? Então, agradeço aí a atenção de todos, tá? Uma boa noite. Fiquem com Deus.